Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 2. Abrindo a sua Bíblia, abra também o seu coração. Nós temos vivido dias de intensa visitação do Espírito Santo no nosso meio. Queria que você projetasse, por favor, para mim os versículos, tá? Nós estamos vivendo isso. Ô, Silvio, cadê o John? Senti falta de vocês ontem na ação social, hein? Não foi não? Perguntei, falei, cadê o John? Cadê você aqui fazendo medição da minha gordura? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Vamos. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Vamos até o versículo 11. Disse-lhe Jesus: enchei-as de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disseram-lhe: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diga glória a Deus pela palavra do Senhor. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo é quando o povo de Deus se reúne para buscar a sua presença. Porque existe uma diferença entre você frequentar um culto e você buscar a Deus. Entre você participar de uma programação e você desejar ardentemente um avivamento. Quando falamos sobre avivamento, nós não estamos falando apenas sobre emoção, que faz parte, sobre sentimento, faz parte. Não estamos falando apenas sobre celebração, faz parte. Avivamento bíblico sempre será retorno à palavra, retorno à adoração, retorno à obediência, retorno a Jesus. Por que eu digo isso? Porque todo avivamento, escute isso, todo avivamento produz fome pela presença de Deus, amor pela palavra de Deus, desejo em obedecer aquilo que Deus fala. E é exatamente por isso que chegamos ao Evangelho de João no capítulo 2. Um texto que muitos de nós ouvimos inúmeras vezes. Um texto que narra, e a gente chama-o de o primeiro milagre de Jesus. João escreve de uma forma ainda mais interessante. Ele diz: Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Isso chama a nossa atenção, Érica, porque nós estamos diante do início de algo. Estamos diante das primícias do ministério público de Jesus. Diante de um momento em que a glória do Filho de Deus começa a se manifestar diante dos homens. E é curioso a gente observar quando isso acontece. Por quê? Porque não acontece em Jerusalém, porque não acontece no templo, porque não acontece diante de reis, nem diante de sacerdotes, Aline. Escutem, a primeira manifestação pública de Cristo acontece em uma festa de casamento em Caná da Galileia, dentro de uma casa. Um texto que poderia estar posicionado em, quem sabe, outros momentos do ministério de Jesus, e não deixaria de ser uma grande história, não deixaria de ser um grande milagre por conta disso. Mas eu quero observar com você
que isso chama atenção. Por quê? Porque foi o primeiro milagre. E para Deus, olhe para mim, essas coisas de primícia é muito importante. A prova disso é que uma das poucas coisas que Deus fazia questão, sem a menor condição de ser flexibilizada, sempre foi, grite comigo, a primícia. Escute, igreja, primícia para Deus é algo muito valioso. Primícia é algo que tem a ver, querido Pablo, com o mundo de Deus. Por quê? Porque primícia diante de Deus não tem a ver com volume, não tem a ver com quantidade. Primícias são o que são e tem o valor que tem, justamente porque vem antes de todas as outras coisas. Vamos lá, Jericó talvez tenha sido a cidade mais importante e mais poderosa no território conquistado por Josué, mas ela tem uma coisa inegável. Pergunta o quê? O Senhor pediu Jericó como primícia. Escute, anote para a sua vida. Tudo aquilo que é primícia tem uma conotação mais rica. Por quê? Porque é isso que a gente como igreja precisa entender. A gente precisa enxergar Jesus como um ato de primícia, e enxergando assim tudo muda. E o que está sendo contado em João 2 é o ato de primícia do Filho de Deus. As primícias do ministério de Jesus estão sendo agora entregues à humanidade. Olhe para mim, a dádiva dos seus milagres está acontecendo a ser conhecida, está começando a se espalhar, e em João 2 isso é mostrado. E agora a Bíblia diz, em Caná da Galileia, num casamento que quase ocorreu um constrangimento, essa é a palavra, mas que terminou com uma grande festa. Pergunta por quê, pastor? Porque Jesus decidiu naquele casamento, ir naquela família, ir naquele dia, ir naquela cidade. Ele decidiu que ele iria entregar as suas primícias. Ou seja, ele não entrou naquela festa de casamento, Caleb, só para salvar o casamento. Não, ele entrou naquela festa para revelar a sua glória. Então nós estamos falando, pastor Azul, de primícias. Fale comigo, primeiro. Se eu estou falando de primícias, eu estou falando de Jesus. Eu lembro que uma das coisas que a Bíblia diz sobre ele, através do apóstolo Paulo, se eu não me engano é em Colossenses, Paulo vai dizer, Paulo estava querendo diferenciar Jesus de todo o resto da criação, dos seres, dos poderes, das autoridades e de tudo que existe. E Paulo vai dizer assim sobre Jesus: ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, quando Paulo diz, Enel, que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele não está dizendo que Jesus foi o primeiro criado. Não, até porque, obviamente, Jesus não foi criado. Ele é eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito Santo também é eterno. Ou seja, dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação é dizer que aquilo que João já havia explicado no primeiro capítulo do seu evangelho, ou seja, é um capítulo antes do capítulo que nós lemos. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu amigo, então quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo assim: toda a criação teve a sua partida a partir dele, veio através dele, passou por ele, foi criado e feito por meio dele, por ele e para ele são. Então estou introduzindo a mensagem, olhe para mim. Então quem está entrando, faz um som de casamento. Glória a Deus. Faz aí. Quem está entrando agora nas bodas em Caná da Galileia não é um convidado comum. Quem está entrando naquele casamento não é o filho de Maria. Quem está entrando naquela festa é o primogênito
primogênito de toda a criação. Que identidade poderosa! É ou não é, Amaral? Ninguém assume esse posto por assumir, ninguém ocupa esse lugar por ocupar. Mas Jesus estava fazendo aqui outra coisa, igreja. Ele, que já é o primogênito de toda a criação, entra no casamento. Ô John, e o que é que acontece? Grita, John, o vinho acaba, mas grita em inglês. Então eu quero ter um pensamento lógico com a igreja nessas 5 horas que nós temos aqui nesse domingo. Vamos lá. Se a credencial, pastor Jonas, de Jesus ostenta, segundo o apóstolo Paulo, ser o primogênito, Zenilda, de toda a criação, se o vinho acabou, qual seria a lógica, Bismarck? Seria Jesus criar vinho. Mas o que é que ele fez? Ele transformou água em vinho. Enel, ou seja, o milagre, está com a Bíblia aberta, Claudinha? Então o milagre de João 2 não é sobre a criação. O milagre de João 2 é sobre a transformação. Por que eu digo isso, Daniel? Porque sobre a criação nós já sabíamos que é Ele. Sobre a criação nós já sabíamos que Ele fez todas as coisas. Sobre a criação nós sabíamos que se não existisse, Ele criaria. Mas em João 2, missionária Eva, Jesus está entrando para o desfecho de um ciclo perfeito. Olhe para mim, era para que eu e você nessa noite despreocupemos e fiquemos tranquilos a respeito de tudo. Porque Paulo me diz, Ele é o primogênito de toda criação. Pegue na mão de alguém e diga, então se não tiver, Ele cria. Vale, mas desculpa, vamos entrar em João 2 agora. Fale para ele, vamos entrar em João 2 agora. Vai, pastores, fala, vamos entrar em João 2 agora. Então, se ele diz que Ele é o Senhor que cria tudo, em João 2 diz que Ele é poderoso também para transformar tudo. Eu tenho uma palavra para a igreja. Eu tenho uma palavra para a igreja do Senhor na noite desse domingo. Se é sobre criação, Ele cria, o problema está resolvido. Mas se o problema for transformação, Ele também transforma. Fala para alguém, não há necessidade de você ir para outro lugar. Não há necessidade de você ir para outro nome, se dobrar diante de outro Deus. Vale, Ele é o primogênito de todas as coisas. Vale, Ele é o Senhor que transforma. Ah, pastor, mas o meu negócio é que não tem. Ele cria. Pastor, mas o meu negócio não é nem que tem, que não tem. O meu negócio é que tem e que precisa ser transformada. Ele. Posso começar a pregar? Se o seu algo é sobre uma luta ou uma situação que não existe, Ele chama a existência, como diz as Escrituras, Ele chama as coisas comuns que não são como se elas já fossem. Pastor Derossi, mas o meu caso é qual? O meu caso é uma água que tem, mas não é tudo que eu preciso. Então Ele transforma em vinho. Posso falar? Posso falar? Se o teu caso é um casamento que só existe na certidão, mas não existe mais nas demandas que você precisa, eu tenho uma palavra para você: 20 horas e 50 minutos, Ele é poderoso para transformar teu casamento. Fala aí. Pastor, mas o meu caso é assim, meu caso é uma empresa que só existe no CNPJ, mas só me dá prejuízo. Peraí, mas pastor, mas o meu caso é uma vida que existe, mas perdeu a alegria, perdeu o brilho, perdeu o propósito, perdeu o sabor. Eu tenho uma palavra para você na noite dessa ceia: Ele é poderoso para transformar a água em vinho. Peraí. Não, mas eu vou mais profundo.
Mas o meu caso é um ministério que existe, mas perdeu o vinho, perdeu o fervor, perdeu a presença, perdeu o movimento. Ele transforma. Fale comigo, esse é o meu Deus. Ele cria e transforma. Vamos, ele cria. Vocês são dos cria, eles são do transforma, tá bom? Ele só está ganhando cria. Ele. E vocês ficam só levantando a mão e intercedendo. Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia diz, vou começar a pregar. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. O que é isso, pastora Luísa? Ele está dizendo, ele estava presente em todos os momentos criativos, Ângela. Toda a criação demandou a partir dele. Irmãos, e se ele estava presente nas primeiras cenas da transformação, da criação, significa que ele também estava presente nas primeiras cenas da história da humanidade. Fale comigo, o meu Deus estava no Gênesis. Ou seja, Pedrão, ele estava lá, presenciando a criação. Também estava presenciando a queda. Também estava Andrés presenciando a promessa de restauração. Ele estava lá quando ele viu um casal em um estado de vergonha. Não sei o que estou dizendo, a Bíblia que diz. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles tentaram no ato atrapalhar e improvisar, pegar folhas de figueira para cobrir a vergonha. Percebam a verdade aqui. O primogênito de toda a criação estava presente no Gênesis. Estava vendo um casamento sendo envergonhado. Estava vendo duas pessoas constrangidas. E agora no seu ministério, em Caná, encarnado, ele é convidado com a sua mãe e os seus discípulos para onde? Para onde? Parece, Carol, que Jesus se lembra do que aconteceu lá no Gênesis. Agora ele resolve intervir na vida de um casal que novamente teria uma vergonha. Posso falar? Porque Deus é especialista em transformar vergonha em honra. Vamos aplaudir a Jesus igual aquela irmã está fazendo? Pegue na mão de alguém e fale assim: agora você decola, profeta. Oi, não foi no palácio, não foi numa corte, não foi numa cerimônia pública, mas foi numa casa, numa festa, num casamento, numa família, num lugar onde algo estava acabando. Por que eu digo isso? Porque as primícias do ministério de Jesus foram entregues num ambiente onde existia um risco iminente de vergonha. Você me entende aqui? Isso está revelando muito sobre o coração de Jesus. Por que eu digo isso? Jesus não vai entregar as suas primícias apenas para impressionar multidões. Jesus vai entregar as suas primícias para salvar um casamento. Jesus vai entregar as suas primícias para revelar que onde tem algo acabando, a glória dele ainda pode se manifestar. Pastores, eu sou surpreendido então pelo evangelista João escrevendo assim. Ele vai dizer, bota para mim por favor o capítulo 2 e o versículo 1. Ele vai falar, e ao terceiro dia, grita isso. Ok. Mas peraí, mas pastor, é desconexa essa informação. Não tem razão para estar aqui ao terceiro dia. De repente, Jesus resolve contar a história do milagre do casamento e faz questão de citar o tempo, no terceiro dia. Olhe para mim, vou começar a pregar agora. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no terceiro dia. Agora você está aqui comigo, tá? Tá ou não tá? Eu tenho alguns minutos com vocês. Então eu quero que você agora olhe para o final do ministério de Jesus. 3
anos depois, nós vamos descobrir que Jesus terminou justamente como ele começou. No terceiro dia. Fala com teu irmão, começa no terceiro dia, termina no terceiro dia. Agora eu vou começar, olhe para mim, que eu estou me sentindo um pregador itinerante com vocês aqui. Pergunta para mim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia com senso de pertencimento, você está lendo errado. Então, se a gente olha para a história, me dá tua Bíblia por favor, Rogério. Se a gente olha para a história de Abraão e entendo que ela também fala comigo, eu olho para a vitória de Gideão e entendo que ela também fala comigo. Mas vamos lá, eu quero ser razoável com você. Você mora em Caná da Galileia? Não. Então esse casal que fala aqui não é eu nem a pastora Clara, não é você nem a Luísa, não é você nem a Letícia. Nós nem havíamos nascido naquele dia. Isso parece me deixar fora da história, mas é exatamente aí que entra a beleza do rema. Porque se houve o terceiro dia para eles, houve um terceiro dia para cada um de nós que estamos aqui. Pegue por favor na mão desse profeta do seu lado, que está com vontade de ir embora ou então ir para a cantina comer. Fale, Reinaldo, não sai agora. Pegue na mão dele. Fale, se houve um terceiro dia em Caná da Galileia. Fale, se houve um terceiro dia que teve transformação. Fale, houve um terceiro dia também na tua vida. Fale para ele, ou você esquece o dia que Deus te salvou, ou você esquece o dia que Deus foi na tua vida e te levantou, ou você esquece o dia que Satanás estava sentenciando. Ele disse, eu vou lá, vou investir nela. E se ele ressuscitou dentre os mortos, eu posso crer. Pergunta o que, profeta? Que se ele ressuscitou entre os mortos, ele continua operando hoje. Igreja brasileira, o mesmo Deus que transformou água, Ricardo, o mesmo Deus que transformou água em vinho, ainda continua em 2026, aleluia, transformando histórias. Eu sou prova disso. O mesmo Deus que entrou em Caná da Galileia, continua entrando na tua casa, na tua família, no teu emprego, aleluia, na tua realidade. Parou. Stop, please. Observe outra coisa. João disse também. Aqui, please. Como você fala, como é que é aqui? Como é que é aqui? Em inglês? Here, please. Fizeram-se umas bodas. Eu sei que tem alguém aqui que é professor de português. Ludismar, minha pastora. Esse verbo aqui é muito interessante. Por quê? Porque fazer é uma coisa boa. Vamos lá. Quando a gente faz, quando eu faço, eu me sinto útil, produtivo. Estou resolvendo tudo. E naquele casamento eu posso entender que muita gente estava fazendo. Alguém fez a ornamentação, alguém fez os utensílios, as roupas, preparou a festa, organizou os convites. Olha para mim, fale comigo, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Ou seja, todo mundo estava fazendo. E enquanto todos faziam, Jesus estava lá. Como que, Olívia? Como um convidado qualquer. Mas a Bíblia diz que de repente o vinho acabou. Ô Daniel, sai do zap. Glória a Deus, estou de olho. E quando o vinho acabou, tudo muda. Por quê? Porque essa ação de fazer algo não é palco de revelação para Deus, mas quando acaba para aqui, Deus entra. Quando a gente consegue resolver sozinho, eu não conheço completamente quem Deus é. Enquanto eu consigo controlar tudo, eu não consigo entender quem Ele é.
Quando eu tenho resposta para tudo, eu ainda não consigo conhecer quem Ele é. Mas quando acaba essa minha força, esse teu recurso, essa tua estratégia, essa tua capacidade humana, então Deus começa a fazer. Posso falar um negócio aqui sério? Posso falar? Me dá um sorriso aí, profeta. Hoje eu dou glória a Deus por tudo aquilo que acabou e eu não tive como resolver. Olhe para mim. Eu glorifico a Deus hoje pelas portas que não se abriram e eu não consegui abri-las. Eu dou glória a Deus por situações que eu não tive condições de resolver. Posso falar? Porque se eu tivesse conseguido, Renatinha, resolvido tudo, eu nunca tinha realmente conseguido conhecer quem realmente Deus é. Porque olhe para mim, porque se você conseguir tudo pelas tuas conexões, você nunca vai saber o que é provisão. Se você conseguir tudo pelo teu esforço, você nunca vai ter como contar um milagre. Mas quando acabou, ele disse: epa, agora vocês vão conhecer quem eu sou. Gerlã, Samuca, vou acabar agora. Posso acabar? Quando acabou tudo, foi quando Maria procurou Jesus. E ela não procura Jesus, Alberto, ela não procura Jesus para falar do que fizeram. Ela só chega e diz assim: Jesus, acabou. Por quê? A notícia que mais atrai a Jesus não é aquilo que você consegue fazer. A notícia que mais atrai o milagre é aquilo que você não consegue fazer. É aquilo que chegou no teu limite. Posso falar? Porque aquilo que acabou para você é exatamente o ambiente que a glória. Estavam ali quantas talhas de pedra? Quantas? 6. Aí Jesus faz o seguinte: Jesus faz o seguinte: peguem as talhas e deixem-as cheias de águas. Camila, fale comigo. Elas estavam ali porque tinham uma razão. A Bíblia diz que elas eram usadas para a purificação dos judeus. Pastor Drossi, então estavam ali quantas talhas? 6. Então João escreve isso, meu amigo, aqui, João escreve isso para um povo que entendia da cultura. Eles entendiam 7, plenitude, 7, perfeição. Se é perfeição, 6 é imperfeição, é incompletude. Olhe para mim, essas 6 talhas estão falando aqui. Vou encerrar, para você me dar um sorriso. Essas 6 talhas estão falando assim: existe algo nessa festa incompleto. Elas estavam ali, Érica, para purificação, mas se estão incompletas, elas não servem para nada, porque para eles entendiam que para funcionar tinha que ter. Jesus pega o que era incompleto. Uma está comigo, eu vou pagar o lanche dela, não é possível. Jesus pega o que é incompleto para transformar em instrumento de milagre. Ele olha, Chiminha 2, ele olha para os serventes, o que é que ele diz? Encheias de águas. Lembram que Maria já tinha dito para os serventes: façam tudo o que ele mandar? Vocês lembram? Eles fizeram o que? Eles obedeceram. Irmãos, existe uma diferença. Pergunta: qual, profeta? Existe uma diferença, igreja, entre você obedecer e em você entender. Como assim, pastor? Você está tentando entender tudo para depois obedecer? Mas depois, ou melhor, mas no reino de Deus, primeiro você obedece para depois você entender. Maria disse: façam conforme ele mandar. Ele mandou encher, e eles dão um sorriso. É isso que Deus quer. Olhe para mim, porque quando você começa, e você sabe disso, um processo de obediência,
Você pode até executar o primeiro passo, mas você será tentado no segundo passo. E qual é o segundo passo? Enchei de águas essas talhas. A Bíblia diz que eles encheram até o meio. Não. Eles encheram Até o Tano. até o tutano. Até o tutano. Pegue na mão de alguém. Fale, profeta. Mas fala com raiva. Fala, profeta. Só vale obedecer se for para ir até o final. Vale, só vale começar se for para terminar. Se você está aqui e se dispôs, assim diz o Senhor, vai até em cima. Se você se dispôs a buscar, vai até em cima. Se você se dispôs a servir, enche até em cima. Levante as suas mãos. Se você está aqui para adorar, se você saiu de casa, se você veio buscar a Deus, se você está cheio do ambiente, não poupe e não encha a tua talha pela metade, encha até em cima. Parou? Não sei se você deve conhecer alguém, e se conhecer, se estiver aqui, não olha para ela. Não sei se você conhece alguém que conheça bem, mas para no meio. Mas a ordem de Jesus continua a mesma, até a borda. Tiaguinho, e qual é a resposta dos serventes? Fale comigo. A mesma. Mas até a borda não é pouco, até em cima, até o limite, até onde ele mandou, até aonde a palavra dele ordenou. Irmãos, e quando a ordem dele é feita, aí Deus diz: agora eu encontro um ambiente para transformar. Posso começar? Existe um mistério nisso. Pergunta qual? Aqueles a quem Jesus disse: enchei, a estes mesmos ele disse: tirai. Você está numa igreja rema. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: pastora Ana, tirai agora e levai ao mestre sala. É foto? Pega na mão de alguém e fala assim: a última vez que o pastor pede, quinta-feira você volta, que ele vai botar mais água nessa talha. Fale, mas tem dias que Deus manda colocar. Fale, e tem dias que Deus manda você tirar. Tem dia que Deus diz: obedece. Agora Ele chama para você ver. Tem dias que Ele chama você para ser servido, e tem dias que Ele chama você para servir. Ou seja, quem carregou água, agora contempla o vinho. Por que eu digo isso, Jonathan? Porque tem gente que está olhando os frutos que alguém carrega e acha que é privilégio, mas muitas vezes não é privilégio. Esse que está colhendo fruto deu passos que você ainda não deu. Você não viu a água que ela carregou, você não viu a obediência, você não me permita, você não viu o bastidor, você não viu a hora que ela colocou e ninguém viu, você não viu a hora que ele serviu e ninguém percebeu, você não viu a hora que ele estava lá e ninguém percebeu. Respire fundo e diga: mas Jesus viu. E o mesmo Deus que te mandou colocar é o mesmo Deus que diz: agora tira. Quem semeia, vamos, por favor, eu vou começar a pregar agora, para o João acordar. Quem semeia, olhe para mim. Você está semeando serviço? Está semeando obediência? Está semeando fidelidade? Daqui a pouco esse verbo muda. Vai colher honra, vai colher vinho novo, vai colher testemunho. Primeiro o verbo era enche, e depois o verbo é tira. Primeiro o verbo é obedecer, e depois o verbo é usufrua.
mãos, e quando chega a hora de tirar. Posso começar? Quando chega a hora de tirar, tem gente que um dia riu da tua obediência, vai ser o primeiro a correr para tirar do vinho que foi transformado da talha que você encheu. Posso falar? Ô Lígia, Jesus sabe, pergunta o quê? Quem estava lá? Jesus sabe quem estava lá quando a ordem era para obedecer. Ô meu amigo, deixa eu lembrar o nome dele. Espera aí. Eudinaldo, Solange, Yasmin, Isaac. Pronto. Jesus sabe quem não murmurou. Já vai subir, profeta? Suba não, não acabei não. Glória a Deus. Jesus sabe, Tiaguinho. Jesus sabe quem não murmurou. Jesus sabe quem não deu desculpa. Jesus sabe também quem encheu até em cima. Existe vinho que só vê quem foi corajoso para carregar água. Vou falar de novo. Existe vinho que você só vê quando você for corajoso para carregar água. Quem foi quem provou o primeiro vinho? Grite, mestre Sala. Mas ele não sabia, pastor Azul, de onde ele vinha, de onde eu vinha. Vamos lá, por favor, me ajuda a pregar. Estou parecendo um Raik. Glória a Deus. Ele fala assim, mas o mestre Sala não sabia de onde vinha o vinho. Mas os serventes sabiam. Vale, porque existe coisas que o especialista prova, mas só os servos entendem. Ou você acha que os servos não sabiam? Está provando, mas eu vi água primeiro. Está provando agora, mas eu sabia que não tinha nada. Não tinha cor de vinho, não tinha história de vinho, mas eu vi primeiro. Aleluia! Eu tenho uma palavra para a tua vida que vai permear os próximos meses, os próximos anos. Levante as suas mãos, levante a sua mão agora. Levante a sua mão. 9h14. Tem um decreto, tem um investimento. Cadê o Juninho? Ô minha filha, cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Juninho, entra na igreja, Júnior. Entra. Isso, fica aqui. Melhor, vem para o altar. Vem para o altar, que longe do altar você só dá B.O. Vem para o altar. Vem para o altar. Pega na mão de alguém e fala assim: tem coisas que o mestre Sala vai ver depois. Primeiro é você. Fala! Tem coisas que o mestre Sala vai provar. Você vai ver tudo do início. Ô Juninho, olha o que ele diz. O mestre Sala, olha a Bíblia diz que o mestre Sala prova o vinho. E ele diz assim: mas espera aí, todo homem põe o vinho primeiro. O primeiro, melhor, e quando todo mundo provou o bom vinho, coloca o inferior. Espera aí, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. O servente, eu já sabia. Pega na mão de... Não, pegue não, deixa para lá, isso é chato. Eu posso falar para você? Você serve um Deus que gosta de quebrar padrões. Não tem um jeito, não tem uma maneira. Você tem nome? Eu sei teu nome, Simon. Posso falar? Não tem um jeito. Não dá errado Jesus entrar na tua história e não fazer algo novo. Não tem um jeito de Jesus entrar na nossa história e não fazer algo novo. Todo homem faz de um jeito, mas quando Jesus entra, Ricardo, dá um sorriso aí, profeta, porque ela é em plano de tu virar os 70 que eu vi. Bora, tu lá com o Luiz rodou que só naquela guerra. Alguém vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: todo mundo que eu conheço fez de um jeito, por que com você foi diferente? Todo mundo que eu conheço precisou se dobrar para ganhar alguma coisa, e por que você está aí? Por que com você é diferente? Todo mundo que eu conheço terminou na pior, mas com a tua família foi diferente. Todo mundo que eu conheço perdeu o sabor, mas com você, por que é diferente? Posso falar, Amanda?
Porque quando Jesus entra, Ele não apenas resolve a falta, Ele muda o padrão da história. Até aqui foi assim, mas a partir de você, tudo diferente. Posso falar? Posso falar, minha amiga? Posso falar? Quem sabe, você está aqui 9h16 sentado, já chorou, já semeou, sabe aquela coisa que só o crente gosta de fazer? Vamos lá. O que você vai fazer talvez não seja o que todo mundo esteja fazendo, mas o que você vai colher talvez não seja o que todo mundo está colhendo. Posso falar? Porque água na mão de servo obediente, água debaixo da palavra de Jesus, vira vinho novo. Respire fundo, que eu vou liberar uma palavra para os pentecostais do recinto. Os pentecostais, que eu não estou em nenhuma igreja, pastor Bruno, eu não estou em nenhuma igreja presbiteriana, me ajude no glória. Eu não estou em nenhuma igreja reformada, me ajude no glória a Deus aí. Eu estou, me desculpe os reformados e os batistas, mas eu nasci no fogo e eu sou do fogo. Vou falar um negócio aqui, Dudu, o vinho acabou, grita para o povo. Mas Jesus estava presente. Peraí, ô Claudinha, e quando Jesus está presente? E quando Jesus está presente, mesmo que alguma coisa acabe, não tem autoridade para ser o fim da festa. Quando Jesus está presente, a falta não é o ponto final, é onde Ele quer. Ele quer sim, deixa acabar para saber quem é Deus na tua vida. Deixa fechar para ver quem a minha glória vai te cobrir. Deixa se tirar para ver o lugar que eu vou te colocar. Jesus gosta que deixem fechar a porta. Ah, pastor, ô Juninho, mas eu só sei fazer o comum. Eu só sei sabor. Eu só sei recurso. Eu não tenho diferencial. Mas Deus manda lhe dizer 9h15. A água que entra na mão de um servo sai transformada. Aquilo que entra sem sabor sai um vinho novo. Ah, mas eu não sei falar. Está em obediência, a tua voz será melhor do que o William Bonner. É um sorriso aí. Fale, Jesus, eu só trouxe as 6 talhas. Fala, só trouxe. Eu estou fraco, Jesus. Mas Jesus me cubra com teu sangue. Jesus era para ser vergonha. Jesus, aleluia. Era para ter lá, era para estar escanteado. Aleluia. Ô seu pastor, fala. Você está parecendo aquele jogador da Copa, com aquela roupa da Copa, do jogador da Copa. É assim, irmão. Eu tenho uma palavra para você. Eu creio no Deus. Tem 5 irmãos que levantaram as mãos. Estou liberando uma palavra. Quase uma hora que eu estou falando aqui. São 45 minutos. Eu creio. Levante as mãos. Eu creio em um Deus que ainda transforma. Eu creio num Deus que ainda muda cenários. Eu creio num Deus, e se você crê nisso, vai ficando de pé. Eu ainda creio no Deus que visita a minha história. Eu ainda creio no Deus, olhe para mim, Felipe, que ainda muda o que era para ser vergonha em honra. Eu ainda creio, eu ainda creio num Deus que intervém na causa que estava perdida. E qual é a palavra do pastor? E qual é a minha sogra disse? A fivela está torta. Pergunta para mim, pastor, e qual é a palavra para a sexta ceia de 2026? Encha até em cima. E Deus, escute, eu tenho uma palavra para entregar nessa casa. Encha até em cima. E Deus vai fazer coisas na sua vida que muita gente vai provar. Estou cheio de Jesus para dizer para alguém: encha até em cima, e Deus vai fazer algo na tua vida que muita gente vai provar. E Deus
vai fazer coisa na tua vida que muita gente vai te reconhecer. Espera aí. Mas vai vir um especialista. Aí vai dizer assim: ficou bom. Irmão, não foi ciência, não foi teu braço, foi Jesus, foi a glória de Jesus. Esse mesmo Jesus que trabalha. Todo mundo vem de casa, mas quando você vem de apartamento, vem de casa, você consegue superar. Posso falar um negócio aqui? Posso falar? O Cristo de Caná da Galileia ainda está presente em 2026. Minha amiga, lá no final, a última, levanta a sua mão, filha. Você que está lá na minha esquerda aqui, isso, apenas do seu lado. Levante a sua mão, isso, as duas mãos. Levante. Quando Deus decide entrar na tua Caná, não tem talha, não tem desobediência, não tem dúvida, não tem fuga, não tem desculpa que resista. Ele decidiu entrar na tua Caná nessa noite. Sai do teu lugar, vem aqui para o altar, porque hoje tu renova um pacto com teu Deus. Tu sabe quem Deus é na tua vida. Tu sabe, tu tem experiência de sobra para saber a mão poderosa que tem te sustentado até aqui. Eu queria que uma profeta ficasse do lado dessa mulher. Essa mulher é um trovão nas mãos de Deus. Essa mulher é um trovão na mão do guerreiro. E olhe para mim, minha filha. E Deus me diz: vão ver as talhas cheias daquilo que um dia duvidaram, daquilo que um dia te limitaram. Vão ver a glória do Senhor respaldada na tua vida. Faz o que Deus manda, que o resto é com Ele. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas Saulo, pastor, oi, a força acabou. Murilo, o recurso acabou, o vinho acabou. Esse é o momento exato que Ele vai revelar a glória de Deus. Levante as suas mãos. Diga comigo: eu me comprometo a nesse mês de junho em chamas encher até o verbo mudar. Aquilo que era simples, limitado, comum, sem aparência, sem força, sem sabor, ainda vai passar pela palavra de Jesus. Em aleluia. Se você entrou aqui como água, terra, você vai sair daqui nessa reunião como vinho. Se você entrou o ano de 2026 como água, eu tenho uma palavra profética desse altar: você vai acabar como vinho. Deixa eu fazer o que Deus está mandando. Me desculpem as horas que nós, os minutos que nós passamos. Hoje pode ou não pode? Se não fosse até agora, você tem que esperar para ser a ceia daqui a pouco. Eu já te ajudei teu lado. Você já foi antes. Glória a Deus. Posso falar? Jesus está tocando na estrutura da tua casa. Jesus está tocando no pão da mesa. Jesus está tocando no trabalho das tuas mãos. Jesus está tocando, olha, receba essa palavra, onde você sustenta a tua família. Jesus está tocando onde você honra seus compromissos. Jesus está tocando onde você vence as batalhas. Jesus está tocando onde você vence, constrói o futuro. Parecia pouco nas suas mãos, mas na mão de Deus, Tiago, é multiplicação e transformação. Parecia comum, mas é transformação.